depois da grande vitória no Monte Carmelo, depois do fogo que caiu do céu, depois da chuva que encerrou anos de seca, Elias recebeu uma notícia que o abalou profundamente. A rainha Jezabel estava furiosa. Ela enviou um mensageiro com uma ameaça direta: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas de Baal. Elias, o homem que havia enfrentado centenas de falsos profetas, agora estava tomado pelo medo. Ele fugiu. Fugiu para o deserto. Caminhou longas distâncias até chegar a Berseba, no território de Judá. Ali deixou seu servo e seguiu sozinho para dentro do deserto. O profeta estava exausto, cansado e desanimado. Seu coração estava pesado. Depois de um longo caminho sob o sol escaldante, Elias encontrou um arbusto no meio do deserto. Ele se sentou à sua sombra e fez uma oração dolorosa. Senhor, já basta. Tira minha vida. Eu não sou melhor que meus pais. O grande profeta, o homem que havia visto milagres extraordinários, agora estava quebrado por dentro. E ali, no silêncio do deserto, Elias adormeceu. Enquanto dormia, algo extraordinário aconteceu. Um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias abriu os olhos. Ao seu lado, havia pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas o anjo do Senhor voltou pela segunda vez. Tocou nele novamente e disse: levante-se e coma, porque a jornada será longa. Elias se levantou, comeu, bebeu, e com aquela refeição, ele recebeu força para caminhar 40 dias e 40 noites. Sua jornada tinha um destino: o Monte Horebe, o mesmo monte onde, séculos antes, Deus havia falado com Moisés. Depois de 40 dias caminhando pelo deserto, Elias chegou ao monte. Ali encontrou uma caverna e passou a noite dentro dela. Então a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O profeta respondeu com tristeza: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Mas os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas. E eu sou o único que sobrou, e agora estão tentando me matar também. Então Deus disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Elias saiu da caverna, e algo impressionante começou a acontecer. Um vento extremamente forte passou pelo monte, tão poderoso que despedaçava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto. A terra tremeu violentamente, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio fogo, um fogo intenso e assustador. Mas o Senhor não estava no fogo. Então, depois do fogo, veio um sussurro suave, uma brisa tranquila, uma voz mansa. E quando Elias ouviu aquilo, ele cobriu o rosto com o manto e se colocou à entrada da caverna. Então Deus falou novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? O profeta repetiu sua dor. Mas o Senhor lhe deu uma nova missão. Elias deveria voltar, ungir novos reis e também preparar o homem que continuaria seu ministério. Seu nome era Eliseu. Elias encontrou Eliseu em um campo. Ele estava arando a terra com 12 juntas de bois. Um homem simples, trabalhador. Elias se aproximou, sem dizer uma palavra. Ele lançou seu manto sobre Eliseu. Era o sinal de chamado profético. Eliseu entendeu imediatamente. Ele deixou os bois, correu até Elias e disse: deixe-me apenas despedir-me de meus pais. Depois disso, Eliseu passou a seguir Elias. Ele se tornou seu discípulo, seu aprendiz. Algum tempo depois, um acontecimento revelou novamente a corrupção do rei Acabe. Ele desejava uma vinha que pertencia a um homem chamado Nabote. Mas Nabote se recusou a vender sua herança. Jezabel então planejou algo terrível. Ela armou uma falsa acusação contra Nabote. E o homem foi apedrejado até a morte. Assim que Acabe tomou posse da vinha, Deus enviou Elias novamente. O profeta apareceu diante do rei e declarou uma profecia severa. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue. E sobre Jezabel, Elias disse: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quando Acabe ouviu essas palavras, ele se arrependeu, vestiu pano de saco, jejuou. E Deus, vendo sua humilhação, decidiu adiar o julgamento para a geração seguinte. Mesmo assim, as palavras do profeta seriam cumpridas. Depois da morte de Acabe, seu filho Acasias tornou-se rei. Certo dia ele sofreu uma queda grave. Ferido, enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. Ele queria saber se iria se recuperar. Mas no caminho, o anjo do Senhor falou com Elias. O profeta interceptou os mensageiros e disse:
Por acaso não há Deus em Israel para vocês consultarem Baal-zebub? Assim diz o Senhor. Você não se levantará dessa cama. Você certamente morrerá. Quando o rei soube disso, ficou furioso. Ele enviou um capitão com 50 soldados para prender Elias. Eles encontraram o profeta sentado no alto de um monte. O capitão gritou: Homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu: Se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus 50. E imediatamente, fogo desceu do céu e consumiu todos eles. O rei enviou outro grupo e, novamente, fogo caiu do céu. Somente quando um terceiro capitão veio com humildade e pediu misericórdia, Elias desceu com ele e anunciou pessoalmente ao rei: Você morrerá. E exatamente como Deus havia dito, Acasias morreu. Com o passar dos anos, chegou o momento final do ministério de Elias. Deus estava prestes a levá-lo. Elias caminhava acompanhado por Eliseu. Eles passaram por várias cidades de profetas. E em cada lugar Elias dizia: Fique aqui. Mas Eliseu respondia: Tão certo como vive o Senhor, eu não o deixarei. Os dois chegaram ao rio Jordão. Elias pegou seu manto, enrolou-o e bateu nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Do outro lado, Eliseu fez um pedido ousado: Peço que uma porção dobrada do seu espírito venha sobre mim. Elias respondeu: Se você me vir quando eu for levado, seu pedido será atendido. Então, enquanto caminhavam e conversavam, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma carruagem de fogo apareceu, com cavalos de fogo, e separou os dois. Elias foi levado aos céus, num redemoinho poderoso. Eliseu viu tudo e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Elias desapareceu no céu. Eliseu pegou o manto que havia caído, voltou até o rio Jordão e bateu nas águas. O rio se abriu novamente. Assim começava o ministério de Eliseu. Mas o legado de Elias jamais seria esquecido. Séculos depois, no tempo de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Em um monte, Jesus foi transfigurado diante de seus discípulos. Sua glória foi revelada, e ao lado dele apareceram dois homens, Moisés e Elias, o profeta que havia sido levado ao céu. A vida de Elias mostrou ao mundo uma verdade eterna. Deus responde, Deus sustenta. Deus, e mesmo quando seus servos se sentem fracos, ele continua falando. Às vezes, não no fogo, não no terremoto, mas em um sussurro suave.